E hoje o tema que a gente vai falar para vocês é sobre perseverança. Perseverança, com certeza, é algo que falta em muita gente, né? As pessoas às vezes perdem a esperança, perdem o ânimo, perdem a persistência, acabam não conseguindo aquilo que almeja, aquilo que deseja. E nada melhor do que você almejar e desejar isso na graça de Deus. E eu quero começar já com um versículo da Bíblia, que o nosso trabalho nós fazemos sempre baseados em fatos reais, na Bíblia, em algum escritor. Salmo 126, no versículo 1, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem, em vão vigiam as sentinelas. Então, se não for junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então vai ser em vão o nosso trabalho, vai ser em vão o suor que nós vamos derramar, porque não vai produzir, né, a mesma qualidade e quantidade que a gente gostaria de adquirir naquele momento. Perseverança nada mais é do que persistência, tenacidade, constância, afinco, obstinação, firmeza, teimosia e renitência. Então, a pessoa que quer ser persistente, ela tem que ser isso. Ela tem que ter alguma desses significados, desses sinônimos para chegar lá. Não é impossível. Deus diz que para Ele nada é impossível, né? Com Deus nada é impossível. Por isso que eu peço que você seja, né, mais amigo, né, seja mais íntimo da Trindade Santa, para que você possa ser favorecido, para que você possa curar suas doenças, para que você possa arrumar um emprego, para que seu emprego melhore, para que a comunicação, né, com as pessoas que você vive ao seu redor, né, os relacionamentos sejam maravilhosos, para que você seja protegido de assaltos, de crimes. Com Deus é muito mais fácil. Então, eu peço a vocês que tenham essa intimidade com Deus, para que você seja um eterno vencedor, ok? Então, qualidade de quem não desiste com facilidade. Isto é perseverança. É a qualidade das pessoas que não desistem com facilidade, certo? Insiste, não desiste de uma coisa específica. Por exemplo, você tem um sonho, sei lá qual é o seu sonho, mas você não desista. Você continue persistindo, insistindo, com a graça de Deus, que esse sonho vai ser realizado. Isso se chama persistência. Qualidade de quem não desiste com facilidade. De repente você quer um emprego, esse emprego não sai, mas você fica persistindo. Você fica, não desista, vá que vai dar certo. Henry Ford, que foi um grande, vamos chamar de empresário, né? Uma grande pessoa que existiu nesse mundo, que acreditou, esse foi perseverante. Esse fez coisas que jamais era esperado, já naquele tempo, bem muito tempo atrás, né? Henry Ford, ele diz o seguinte: há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Então as pessoas, elas nem fracassam, né? Não chega lá no final para fracassar, eles fracassam ainda no meio da viagem e acaba dando em nada. Não faça isso, né? E você, papai, você, mamãe, né, você, professor, você que é de igreja, né, padre, é pastor, missionário, vamos fazer de tudo para que nossos filhos aprendam a perseverança. E para isso a gente tem que ler, para isso a gente tem que orar, rezar a Deus, né, para pedir para que a gente tenha essa sabedoria de repassar para essa criançada, principalmente a criançada, porque depois de adulto, nós vamos ver aqui no nosso bate-papo, às vezes fica a cabeça dura e fica difícil de você manejar aquela pessoa depois de adulto, porque ela já tem as verdades dela, ela já tem, né, as ideias dela, a filosofia, e acha que não pode ser mudado, tá? Então nós temos aqui um livro do Augusto Cury, muito bom esse livro do Augusto Cury, e ele pede, pais inteligentes. O que pais inteligentes faz? Formam sucessores. Inteligentes vão formar sucessores.
não herdeiros. Por que eu quero colocar isso? Por que Augusto Cury fez isso, gente? Porque na vida tem muita gente que eles são herdeiros, eles vão herdar alguma coisa de alguém, principalmente dos pais. E se eles não tiverem sido treinados, né? Se eles não tiverem sido capacitados, se eles não tiverem aprendido a lição da perseverança, o que vai acontecer? Esses filhos sendo herdeiros, eles sabem que não suaram para ganhar aquele dinheiro, não suaram para formar aquela empresa, aquela riqueza e acaba jogando tudo fora. Você talvez conheça, eu conheço famílias que o pai morreu e às vezes a mãe também e vai tudo por água abaixo, acaba tudo com o tempo. Com o tempo se acabou tudo, por quê? Porque os filhos eram herdeiros. Então se você quer filhos sucessores, não sucessores, quer dizer o quê? Que tudo que ficou vai suceder para frente, vai ter continuidade devido à perseverança. Então você leia o livro e não esqueça, nada de herdeiro. Seus filhos têm que saber o preço, quanto custa cada coisa, né? Cada presentinho que você der, cada objeto que você der para os seus filhos, diga que custa alguma coisa. Você faz correlação com algumas coisas que eles conhecem, tipo, vamos dizer, um sanduíche, um pirulito, um chiclete, essas coisinhas que eles gostam basicamente, você pode dar, né, de presente alguma coisa e diga, olha, isso aqui custa tantos pirulitos, que ele na cabeça dele vai começar a trabalhar a questão que aquilo ali alguém trabalhou, né? Eu já ensinei essa técnica a alguns amigos e eu aprendi, ensinei e está dando certo. Então, não esqueçam de ler esse livro, tá? Também, não esqueçam também, se possível, né, também ler o livro, nosso livro, Anazion Fareliar, eu, Zion Liares, Nascemos para Brilhar. É muito bom esse livro, quem leu realmente aprova e repete a leitura, né? Nós temos esse outro também de Anazion Fareliares, Hábito, Aprendizagem e Foco. Essas três palavras, hábito, aprendizagem e foco, são utilizadas por pessoas guerreiras, pessoas perseverantes, pessoas que querem chegar lá, pessoas que querem ir até o final, né? Tem um escritor chamado Fernando Sabino, ele diz assim, no fim tudo dá certo. Fernando Sabino diz isso, no fim tudo dá certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou o final. Certo? Às vezes a gente não chegou no final e quer que dê certo. A gente está cavando um poço para que a gente possa ter água para utilizar no nosso dia a dia e não deu água ainda, mas continue cavando. Uma hora vai dar certo, vai aparecer água ali. Um outro livrinho que a gente tem, mas esse aqui não foi lançado, não foi para a editora, chama-se Liderança Garantida, certo? Muito boa aqui para quem é líder. E quem é? E eu estou falando com quem? Estou falando, acredito, com pessoas que querem ser líderes, né? Pessoas que vão ser professores, pessoas que vão ser mestres, vão ser coach, vão ser, sei lá, pai. Em algum momento você vai precisar liderar primeiro você mesmo. E também, aprendendo a liderar você vai aprender a liderar outras pessoas, né? Nós temos vários vídeos já no canal Zion Liares, você está no canal Zion Liares, tem vários vídeos aí excelentes para que você possa ouvi-los e possa colocá-los em prática, e eu tenho certeza que irá dar certo, porque não fui eu da minha cabeça que eu fiz, não. Eu fiz com a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Estudando, pessoas que obtiveram sucesso, pessoas que chegaram lá, tipo a Bíblia, né? Que é um dos livros que você tem que ler, né? Não pode deixar de ler um livro como a Bíblia, né? Porque você vai aprender muitas coisas. Tem um outro livro muito bom, que é do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Quem Pensa Enriquece. Porque às vezes as pessoas agem por impulso, faz de qualquer jeito e não dá certo. Então você tem que pensar, você tem que fazer como a Bíblia diz, colocar, né, tudo na mesa para saber o que você tem para você chegar lá. Você quer ser um juiz federal, por exemplo? Então você tem que ter na sua mesa livros que falem do que você vai chegar lá. Você quer ser um delegado da Polícia Civil ou da Polícia Federal, então você tem que ter, né, pensar naquilo que você está querendo para você enriquecer, enriquecer aí chega no sentido de você conquistar. Temos um outro livro também de Steve Scott, muito bom, né? Salomão, né? Salomão, o homem mais rico
porque já existiu. A pessoa se lê esses livros, né, e compartilhar com seus filhos todas essas leituras, que riqueza vai ser, né, a sua vida, a vida da sua família. Você pode descansar em paz, fazer como fez Paulo algum dia, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Que bom se algum dia Deus vier nos buscar e a gente ter a consciência do que a gente fez, o que era preciso ser feito pelos filhos e pelas pessoas que conviviam com a gente no trabalho, na igreja, né, na escola, nas ruas, né, nas reuniões. Então, gente, nosso tema hoje é perseverança, certo? Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Uma carta que Paulo escreveu e disse: eu posso tudo naquele que me fortalece. Ali ele estava falando espiritualmente, mas a gente pode também levar essa frase para a vida da gente. Tudo eu vou poder se eu tiver alguma coisa que me fortaleça. O que vai me fortalecer? Eu quero ser um bom atleta, então eu tenho que fazer bastantes exercícios. Eu tenho que comer uma alimentação boa para que eu possa ter, né, saúde perfeita para poder realizar aquelas atividades dentro daquele esporte. Se eu quero fazer um concurso, eu posso passar nesse concurso? Posso. Para isso eu tenho que ter, como eu já disse, o material necessário nas minhas mãos para que eu aprenda o conteúdo para na hora da prova, do concurso, eu consiga chegar lá. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Você quer? Se você quer, você vai conseguir, certo? Gente, eu queria também fazer uma leitura para vocês, porque nossos programas, vocês sabem que é assim, tudo é baseado em alguém, e principalmente na Bíblia. E no domingo agora que passou, teve a primeira leitura do livro do Êxodo, onde existe uma conversa com Moisés, entre Moisés e o nosso Deus. E a conversa é muito bonita e cabe dentro do nosso tema perseverança. Eu não poderia deixar de conversar com vocês. Diz a história que Moisés, ainda à noite, até tem aquela velho ditado, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda, certo? Então, esse Moisés acordou ainda pela noite ainda, subiu a um monte Sinai, foi lá com as pedras onde era para constar, né, os 10 mandamentos. Chegando lá, Moisés sentiu Deus se aproximando, Deus chegando ali. E aí, meu amigo, você sabe que quando chega sua mãe em casa, que ela estava viajando, o seu pai, até o seu cachorrinho, sei lá, quando saiu, que chegou o seu gatinho, a gente tem alegria. Imagine Moisés e Deus. Deus, ali Moisés na presença de Deus Pai. Então ele gritou, Moisés não aguentou esse momento, foi muito gratificante para ele. Então ele gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Ele gritou isso para Deus. E depois ele continuou dizendo: imediatamente Moisés curvou-se. Claro que quando você estiver diante de uma pessoa que você sabe que ela é sábia, se curve, quer dizer, se cale, escute, se alimente do que aquela pessoa vai lhe dizer. Não adianta você querer fazer como o outro, rezando missa para padre. O padre é que reza a missa, a gente é que participa. Então, quando você estiver diante de um... Se você quer ser uma pessoa sábia, ande com os sábios. Onde estão os sábios? Então Moisés foi até o Monte Sinai, porque lá tinha esse encontro com Deus. E ele se curvou, né, em forma de humildade. Ele se curvou e disse, né, prostrado por terra, ele disse: Senhor, se és verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este povo, que era o povo que tinha ficado... Então lá, né, corria leite e mel. Era a promessa de Deus que ele prometeu para Moisés e o povo dele que estava saindo ali do Egito, da escravidão do Egito. Então, Moisés, prostrado diante de Deus, ele diz: caminha conosco, Senhor. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados.
e acolhe-nos como propriedade tua, Senhor. Olha só. Então, uma das coisas que nós temos que fazer, gente, é sempre pedir a Deus, caminha conosco, Senhor. Caminha conosco. Imagine você, para onde você for, Deus está caminhando com você. Como será a sua vida? Então eu trouxe essa parte, né, do livro do Êxodo, capítulo 34, a partir do versículo 4, essa história bonita desse encontro de Moisés com o Rei dos Reis, né, o Senhor dos Senhores. Então faça isso também. Corra atrás de pessoas sábias e de pessoas humildes, como foi aqui a humildade de Moisés ao falar, né, com Deus, pedindo que Deus caminhasse conosco. Gente, e falando de perseverança, eu vou fazer algumas colocações de algumas pessoas que estão na Bíblia, porque é fácil ser provado que você pode pegar a sua Bíblia, abrir e olhar se realmente é verdade o que a gente está dizendo ou não. Mas antes disso, eu queria fazer comentários de pessoas, né, que moram em Mucambo, né? Moram nessa cidade de Mucambo. Pessoas que saíram do nada, gente, vendendo às vezes chiclete, vendendo pirulito, vendendo xilito, gente. E de repente ele persevera, ele ora a Deus, ele pede bênçãos a Deus, ele procura sempre fazer as coisas com discernimento, com perseverança, com constância, né? E de repente se transforma num dos maiores empresários que a nossa região tem, né? Tem um outro que morava em São Paulo, né? Lá trabalhou muito, lá já foi muito assaltado, lá ele passou por muitos vexames, lá ele teve muitas dificuldades porque formou a família fora, né, de numa terra que é brasileira, mas não deixa de ser uma terra estranha, né? E lá passou por muitas dificuldades, trabalhando muito, resolveu voltar para a sua terra natal para aqui continuar a vida. E com muita persistência, demorou muito. Teve momentos que essa pessoa quis desistir, mas ela disse, eu não posso, de onde eu vim eu não quero voltar mais. E ela continuou perseverante e conseguiu vencer também. É um grande empresário que Mucambo tem. Eu conheço um outro amigo que desempregado, já na idade avançada, me pede um emprego e no momento eu não tinha este emprego para dar. Fiquei pedindo a Deus, meu Deus, que pudesse ajudá-lo em alguma coisa. Até que eu, como um dos fundadores da rádio comunitária da minha cidade, Rádio FM Bom Pastor, eu consegui uma vaga para ele no rádio, mas era para ganhar uma coisinha de nada, não era muito. Mas era o que Deus queria. Deus só queria uma aberturazinha para que ele pudesse crescer. E ele foi para esse rádio, e lá ele fazia um programa junto com o Monsenhor Domingos, Guzmão de Saboia. E lá era um programa muito alegre, onde as pessoas achavam graça, sorriam, recebiam informações, orações. E aí aconteceu dele colocar um comérciozinho que não tinha luz no comércio. O prédio era muito feio, as portas caíam nos pedaços. Imagine, né? Um comérciozinho também ali que talvez tenha comprado com o dinheiro do pai ou da mãe, ou comprado fiado de algum empresário. Mas ali ele cresceu, ele perseverou, ele casou. Hoje ele tem a casa própria, tem um carro próprio, tem a moto própria. É uma pessoa que vai sempre à igreja para agradecer a Deus. A esposa é uma pessoa excelente. Então, eu estou contando pessoas que perseveraram aqui, certo? Os meus filhos têm uma empresa chamada FaceNet, que é de internet. Essa empresa, quando eu adquiri essa empresa, um rapaz fundou a empresa, com 3 meses quebrou, não perseverou. E ele quis vender a empresa e me ofereceram a empresa quebrada, sem nome, né? Sem prestígio nenhum. Comprei a empresa e deixei uma pessoa sócia comigo. Infelizmente, esse sócio não perseverou e hoje ele voltou à estaca que ele estava antes da internet. E hoje meus filhos, né, a minha família, tem a alegria, né, de dizer que somos a FaceNet, uma internet diferente. Ela é diferente porque nós perseveramos em Deus, nós acreditamos nos nossos funcionários, nos nossos parceiros, nós acreditamos nos nossos clientes, né, e a gente inverte, a gente trabalha com muito amor, com muito carinho para que tudo dê certo. Então, nós conhecemos aí algumas histórias, né, da cidade de Mucambo. Eu, gente, fui uma criança muito pobre na época, 9
pessoas da minha casa, mais o meu pai e minha mãe faziam 11, e as outras pessoas que não tinham o que comer lá há 50 anos atrás, as pessoas iam para a casa da gente naquele tempo para ajudar na lida da casa, na lavagem das roupas, na lavagem dos pratos, do chão, só para ter a alimentação, para comer e levar para os filhos que ficavam em casa. Então a minha vida não foi fácil, a minha vida foi difícil. Eu dou graças a Deus que ela sempre foi difícil e sempre é difícil, mas eu consegui. Eu tenho 2 faculdades, tenho pós-graduação, sou professor, sou radialista, sou escritor, certo? Sou palestrante, né? A gente tem essa empresa que é da família, certo? Fui vereador por 16 anos, certo? Fui diretor de hospital, fui diretor do clube social da cidade, entendeu? Então a gente fez muitas coisas, graças a Deus, a partir de uma criança que era muito pobre, mas acreditou na educação, acreditou em Deus, e os meus pais investiram, né? Mesmo sendo pobres. Meu pai era uma pessoa, pode dizer, semi-analfabeta, era muito bom em matemática, né? Porque esse povo antigo, né, toda a vida, matemática está na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Mas eu quero também contar para vocês uma história de um grande homem, que ele não é brasileiro, ele veio de fora também como estrangeiro. Imagina, você sai lá do seu país, ele saiu de Portugal para vir para o Brasil, foi para o Paraná, chegou no Paraná, aí começou a fazer vestibular, porque o sonho dele era ser médico. E aí, gente, ele fez, resumindo a história, ele fez 17 vestibular para poder passar em um para fazer medicina. Quando passou, aí foi o tempo que o pai dele também veio para o Brasil. Aí ele saiu do Paraná, foi para São Paulo, e o pai em São Paulo, quando chegou para sobreviver, comprou uma padaria. E essa padaria que ele comprou era uma padaria já bem desgastada, né? Os funcionários não eram muito fiéis no trabalho, as máquinas muito antigas, mas o desastre pior foi que com 19 dias apenas, que o pai de Antônio Alberto Saraiva. Antônio Alberto Saraiva, quem é este homem? Antônio Alberto Saraiva, ele é o dono do Habib's hoje. Habib's, você sabe, aquela comida, né, que tem esfirras e outras coisas mais. Então esse homem viu o pai ser assassinado com 19 dias que ele tinha comprado a padaria. O que passou na cabeça de um rapaz desse? O que passou na cabeça da família? Claro que tristeza, claro que ficaram sem chão, mas ele não perdeu a esperança, a perseverança, a resiliência. Ele foi para a padaria para cuidar do que o pai dele tinha deixado. Mas um jovem ali em torno de 18 anos não sabia o que era padaria. Talvez ele sabia o que era pão porque ele comia no café. Então ele foi cuidar dessa padaria e viu que estava muito difícil, estava muito complicado. E um certo dia, ele indo para a padaria, ele estava indo de táxi. Quando ele chega na frente da padaria, estava chovendo, e ele disse: se Deus quiser, hoje vai ser o último dia que eu vou pisar nessa padaria. Eu vou vender, eu dou, eu fecho, faço qualquer coisa, mas eu não vou ficar aqui. Porque a dor era muito grande da perda do pai e a falta de experiência também com o trabalho. Ele queria partir para outra. Mas como Deus manda os anjos certos, na hora certa, o taxista perguntou: o que você disse? Ele repetiu que seria a última vez que ele entrava naquela padaria. Ali eles tiveram um papozinho a respeito do assunto. Aí o motorista, com certeza um anjo de Deus, disse: meu filho, não desista não. Não desista. Persista, vai dar certo. Acredite em você. Dê essa chance. Vai. Aí ele desceu do carro, pagou a corrida, entrou dentro da padaria, baixou a porta e fez a oração, né, pedindo a Deus a bênção para que ele conseguisse fazer exatamente o que o anjo, né, que eu acredito que foi um anjo de Deus iluminado na pessoa de um taxista, para que ele, né, continuasse. E ele continuou, gente. Ele continuou. Só que tinha uma dificuldade muito grande, gente. A dificuldade que ele tinha é porque a padaria, vamos dizer que a padaria estivesse aqui no centro da minha mão, certo? E para chegar aqui na padaria, no centro da minha mão, tinha que passar, tinha 5 padarias ao redor
da padaria dele, 5. Então, para o cara chegar na padaria dele, tinha que passar por essas. E passar por essas só passava quando o pão acabava, o leite, alguma coisa assim, é que as pessoas iam para onde ele estava. Era muito difícil a situação. Mas aí, ele sendo perseverante, ele sendo resiliente, ele com a graça de Deus, o que ele fez? Ele teve uma ideia. Primeiro teve que aprender a fazer pão, porque o padeiro faltava, aí tinha dia que não tinha pão. Então no dia que não tinha pão, ele não se desesperava. Ele pegava o dinheiro que tinha, ia nas padarias que estava próximo a ele e comprava os pães todos. Às vezes de uma padaria, comprava uma parte de uma, parte de outra. Você queria que comprava os pães, trazia para a padaria dele e vendia. Aí caiu a ficha que se ele fizesse pães e vendesse num preço mais barato, pelo menos 30% mais barato, ele pensou, eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo se eu fazer isso. E ele fez isso, gente, e deu certo. Agora, só que a clientela dele não era mais aquela pessoa que queria comprar 5 pães, 10 pães, 3 pães, não. A clientela dele passou a ser revendedores. Pessoas que vinham e compravam 300 pães, 500 pães, 1000 pães, 200 pães e levava para vender nos bairros, vender de porta em porta. Deu certo demais. Aí começou tudo a melhorar, tudo ficar, a luz acender por causa da perseverança, por causa da sabedoria dele. Aí o que ele fez? O Antônio Alberto Saraiva, depois de 16 meses, a padaria estava bem, estava indo bem, mas aí ele vendeu para partir para outra coisa, que ele achava que aquilo ali não era bem a praia dele, né, padaria, mas aí ele partiu. Quando o pai dele morreu, ele já estava fazendo a faculdade de medicina, teve que fechar a faculdade, e ele voltou a fazer a faculdade novamente. Quando ele estava fazendo a faculdade, ele sentiu que o comércio estava na veia, o comércio estava no cérebro, no coração. Então ele resolveu abrir uma pastelaria e fez a mesma coisa, pastéis de qualidade, quentinho e um precinho barato para que as pessoas pudessem comprar, de qualidade, coisa boa, pudesse comprar. Então aí ele conseguiu também crescer com a criação da pastelaria. Só que aí não ficou só em pastelaria, ele ficou criando outras e outras empresas, ele começou a fazer outras empresas a funcionar, certo? Que um certo momento da vida dele, depois de ele ter criado algumas empresas, ele ficou profissional em criar empresa e as empresas depois ele vender, né? Algumas ele ficava, outras vendia. Então, um dia, gente, é incrível quando você tem amor no coração, Deus coloca na sua vida, como disse Moisés, Senhor, caminha conosco, Senhor. Já pensou se você estivesse sempre caminhando com pessoas profissionais, pessoas humildes, pessoas sábias para lhe ajudar? Como seria a sua vida? Sua vida não estaria como está hoje. Mas não se preocupe, vá para a oração, vá dizer a Deus, caminha comigo, Senhor. Caminha, eu preciso conseguir meu emprego, eu preciso passar no meu concurso, eu preciso casar, eu preciso consertar meu casamento, está desmantelado. Diga para o Senhor qualquer coisa que seja, certo, gente? Aqui não é uma pregação nem católica, nem evangélica, aqui é um trabalho que a gente faz para a gente brilhar, porque um dos meus grandes sonhos foi esse, foi fazer um livro para provar para as pessoas que nós nascemos para brilhar. E a gente nasceu foi para isso. Então, esse garotão de médico, ele passou a ser padeiro, depois passou a fazer pastelaria. E o incrível que aconteceu, gente, um certo dia, ele lá no comércio dele, chegou um senhor de 70 anos de idade, imagina. 70 anos de idade, chegou pedindo ao Antônio Saraiva uma chance para trabalhar na empresa do Antônio Saraiva. Ele olhou para aquele velho, 70 anos, mas vem a pergunta sábia, o que o senhor sabe fazer? E o senhor disse, eu sei fazer comida árabe. Meu Deus, nessa hora, com certeza estalou no coração, na mente do Antônio Saraiva, é aqui onde eu vou mergulhar com todas as minhas forças, com todo o oxigênio que eu puder, eu vou mergulhar.
eu vou dar chance a este senhor que tinha 70 anos de idade, imagine. Só que essa chance que ele deu a este homem, foi abençoada. Esse homem começou a vender demais, começou a criar, né, casas de pizzaria, casa de forgasa, que é alimentos, né, também, certo? Casa de guinoche, e foi criando, foi criando. E aí surgiu a hora de criar o chamado Habib's. Ele botou o nome de Habib's, eu acho que não foi por coincidência, não foi por qualquer coisa não. Porque Habib's significa amado, significa querido. Então ele colocou esse nome Habib's, que é alguns nomes de pessoas árabes, geralmente algumas têm esse nome Habib, né? Habib, ele botou Habib's, que quer dizer amado, querido. Então eu queria finalizar contando a história desse homem, o que esse homem fez, o que esse homem aprontou. Esse homem hoje, talvez já esteja até mais profundo ainda, esse homem hoje tem 22 mil colaboradores, para não chamar de 22 mil empregados, 22 mil colaboradores. Este homem hoje tem 421 restaurantes, com certeza já deve ter aumentado os restaurantes deles, entendeu? Esse homem, ele tem em 100 cidades do Brasil, né? Em 100 cidades, e em 20 estados ele está com o Habib's. E qual é o exemplo, né? Qual é assim, o conselho que ele me dá? Qual o conselho que ele dá para você? Ele diz: não desista, é preciso caminhar. Então, se a gente não desistir, continuar caminhando, a gente vai chegar aonde a gente está sonhando, a gente está querendo. Não desista, caminhe. Você sabe que uma longa caminhada, por maior que seja essa caminhada, ela começa com uma passada, 2 passadas, 3, e aí você vai caminhando. Tem pessoas que já andou no mundo inteiro caminhando, outros de bicicleta, outros de barco, outros de avião, né? Tem até o primeiro livro que eu li, que eu nunca esqueço, de Júlio Verne, também, que eu lhe aconselho se você quiser ler, um livro muito emocionante, muito gostoso, né? Que é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Você pode também ler. Então esse homem chamado, né, Antônio Saraiva, ele simplesmente ele fez esse trabalho e ele não gosta, nas empresas dele, ele não gosta de terceirizar as coisas, certo? Ele não gosta de terceirizar, ele gosta de ter tudo, ele mesmo ter tudo para as empresas dele conseguir trabalhar, para que tenha preço, para que tenha qualidade. Ele fez, esse homem fez uma coisa que poucos homens no mundo fizeram. Ele hoje tem empresas, as empresas dele, para fornecer para a outra. Ele tem várias fazendas, com certeza. Ele tem empresa de laticínios, empresa de indústria de pães, ele tem empresas de massas, de doces em geral, de propaganda, de agência de viagens, escritório de arquitetura e outras lojas. Nada é terceirizado. Ele diz: eu não tenho atravessador. Eu quero que as pessoas comprem meu produto, eu quero vender meu produto a centavos, certo? Então, ele vende franquias. Se você se interessar, procure. Talvez não seja tão barato a franquia, mas com o tempo você vai conseguir chegar lá. Então, esse homem é chamado Antônio Saraiva, um homem perseverante, um homem que acreditou, né, nas pessoas. Acreditar no velho de 70 anos, gente. Hoje tem gente que não quer acreditar nem no jovem, não quer dar oportunidade nem um jovem. Como é que vai se dar uma oportunidade para um velho de 70 anos? Uma certa vez uma senhora abraça Antônio Saraiva e aperta ele, uma velhinha, e ele perguntou depois para ela: por que esse abraço? Ela assim: ô, seu Antônio, você não sabe a alegria que eu tenho hoje, eu com a minha netinha, ela com a netinha do lado. Eu poder vir num local bonito desse, um local elegante desse, e poder comer comida de qualidade, e eu poder pagar, eu sendo pobre, minha netinha sendo pobre, a gente poder pagar porque você vende num preço bom que dá pra gente comer e sair satisfeito. Ao contrário disso, chegou um senhor muito rico, morava no Morumbi, lá em São Paulo, e chegou para o Antônio Saraiva e disse: Antônio Alberto Saraiva, faça uma loja do Habib's que seja para rico, para que pessoas da classe média não entrem, para que pobre não entre. Infelizmente, gente, essas pessoas muito ricas parece que não gostam das pessoas de classe baixa, né, classe média.
E ele disse, não, eu não vou fazer nenhuma loja para rico, as minhas lojas são para o povo. Quem quiser entrar, entre, quem quiser comprar, compre, mas o preço é esse em qualquer lugar onde eu colocar a loja. E ele é perseguido por isso. Você ande, faça essa experiência, ande nos shopping center por aí, veja se você encontra algum shopping center com Habib's lá. Dificilmente você vai encontrar um shopping center onde tem uma loja do Habib's. Por quê? Porque ele é perseguido, porque ele vende produtos bons, de qualidade e um preço bom. E as outras empresas querem estourar o preço, então não aceita aquele concorrente ali dentro. E ele disse uma coisa, que um dos maiores segredos dele é o ponto comercial. Então, se você pretende colocar algum comércio algum dia, ou se você está no comércio e não está dando certo, procura ver o local, né, se tem muito movimento de pessoas, se tem alguma empresa por perto, né, se tem bancos por perto, se é no centro comercial. Isso é o recado que eu tenho para dar para vocês dos homens da terra, principalmente de Antônio Saraiva, que eu, quando conheci, me empolguei, gostei bastante de saber que existe na terra uma pessoa como ele, né? De ter saído do nada, de um sonhador, um cara que queria ser médico, e ele foi médico, ele é médico, só que ele, depois de formado, que era um sonho que ele tinha, ele pegou o diplomazinho dele, o certificado, e guardou com muito carinho, com muito amor, porque era um sonho dele, um sonho do pai dele, e ele realizou todos os sonhos do pai e o dele. E hoje ele é casado, tem 5 filhos, com certeza os filhos que ele tem, com certeza são os filhos que Augusto Cury fala, não são filhos herdeiros. Por favor, eu lhe peço mais uma vez, não crie filhos herdeiros, dizendo, olha, nós estamos produzindo isso aqui para deixar para vocês. Não, chame ele para dentro do salão, chame ele para dentro do jogo. Olha, meu filho, eu quero que vocês sejam filhos sucessores. Um dia, papai, mamãe poderá não estar mais aqui, mas vai estar as empresas, vai estar o meu nome. Tem pais que dariam tudo para que tivesse os filhos sucessores. E, infelizmente, está tendo filho herdeiro. Tem pai que dá muito dinheiro a filho, até para que ele não pise no comércio, não pise na empresa, na indústria, porque se ele for lá, ele vai jogar tudo fora. Então ele prefere dar um dinheiro para ele e joga só isso aí fora. Mas no dia que esse pai desaparecer, né, que Deus levar para outra dimensão, aí a coisa vai cair por terra. Porque esse filme eu já vi, de pais morrerem e os filhos virarem traficantes, virarem viciados em droga, passarem a ser ladrões, criminosos, roubarem, porque não tem mais. E você sabe até da história daquela mocinha que levou o namorado e o irmão do namorado para matar os pais, porque queria pressa, ela queria que o pai morresse logo para toda a riqueza ficar para ela. E o que que ela ganhou? Cadeia. O que que ela ganhou? Desprezo do mundo. O que que ela ganhou? Manchetes mostrando a cara de uma jovem tão bonita, tão jovem, né? Mas com a cabeça pirada, louca, né? E tá aí, que Deus a tenha, que Deus se vire com ela lá, que Deus é Deus. Então pronto, gente, nós vamos passar agora para exemplos de pessoas da Bíblia, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, nosso programa Nascemos para Brilhar de hoje. Se você está me assistindo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Você reveja novamente, mostre para os seus filhos, mostre para os seus alunos, certo? Eu quero dizer a vocês, se vocês querem ser perseverantes, tem 3 lugares muito bons de vocês irem. 3 lugares muito maravilhosos para vocês irem, para ser perseverante, para ser resilientes. Lá no canal Zion Linhares, nosso canal, tem lá vários assuntos, principalmente de resiliência, que é muito bom. Então, 3 lugares que você não pode deixar de ir, jovem. Você que está querendo ainda vencer na vida, não deixe de ir. São 3 lugares, esteja sempre na família. Esteja sempre na família. E você estando na família, seu pai e sua mãe não vai querer seu mal. Seus irmãos não vão querer seu mal. Então, você vai aprender com seus pais. Outro lugar que você não pode deixar de ir é na igreja. Vá na sua igreja. Procure uma igreja para você, mas uma igreja que seja de Deus, que fale do amor de Deus, que fale do perdão de Deus e que fale que a gente vai ter sofrimento, que a gente vai ter dores, que a gente vai ser perseguido, que a gente vai ter doença.
Não é a igreja que vai querer lhe facilitar, dizer que você vai ser rico, que você vai enricar, que vai isso, aquilo, outro, porque me dê isso que você vai... Não, você tem que procurar, porque a palavra de Deus, ela disse que maldito é o homem que confia no outro homem. Então tem aqui escrito na Santa Palavra de Deus essa palavra. Então não acredite em pessoas sem conferir na Bíblia se é verdade, certo? Então você tem aí a sua família, tem a sua escola que você pode ir, que lá os professores, as coordenadoras, diretor, porteiro, vigias, todas as pessoas estão capacitadas para lhe receber, para lhe ajudar nessa lida que é estudar. Eu sei que não é tão fácil. Os frutos do estudo, às vezes, é amargo, porque você tem que estudar muito, né? Eu digo isso, gente, porque eu estudei muito, minha esposa estudou muito e tenho 4 filhos, 3 já são formados, graças a Deus, 2 fizeram direito e uma fez engenharia civil e a outra está fazendo medicina e eu vejo que não é fácil. Os bichinhos rala, mas eu dou todo apoio, toda a força para eles e para isso, logo quando eles iam crescendo, eu lia na frente deles, né? Eu pegava a Bíblia, eu pegava livros para ler, para eles terem gosto de também ler e hoje estão todos bem encaminhados, graças a Deus, né, gente? Eu, como disse a vocês, fui um cara muito pobre, muito feio. Pense num cara feio, um cara quando era moleque feio, feio que amargava. Mas eu tinha meus sonhos, meus projetos, e aí eu tive que aprender a questão da perseverança, eu tive que aprender a questão da constância. A gente tinha que ter constância na coisa, firmeza, a gente tinha que ser teimoso, renitente na coisa. Então até isso, até para o amor, às vezes eu fiz isso. Eu conto a história rápida que eu estava com uma turma de amigos quando um dos amigos disse: olha que menina, essa menina vai ser tão linda quando crescer, vai ser uma moça linda. E eu olhei e não vi ninguém porque eu estava de costa, a pessoa estava passando atrás de mim. Aí eu dei aquela virada para ver quem era. Quando eu olhei, eu falei: qual das duas você vai dizer que você disse que vai ser muito bonita quando crescer? Aquela do cabelinhozinho caracolados, né, dos cabelinhos cacheados. Eu olhei, conhecia a garota, ela era uma adolescente e eu já na fase, já entrando na fase de adulto, né? E eu olhei e fiquei: meu Deus, será que é mesmo? Aquilo não saiu mais da minha cabeça, gente. Toda vez que eu via a menina, diz assim, ela, quando crescer, for ficar moça, né? Vai ser linda. Ela já era linda já, né? Imagine crescendo, né? Passando da fase de adolescente para adulto. E aí, gente, eu tive a graça de logo cedo, aos 17 anos, ser professor. E lá na escola que eu fui ser professor, estudava essa menina. Ah, gente, eu procurava dar show, né? De aulas, para poder, de alegria, de felicidade, para ver se eu conquistava aquele coração, para ver se eu conquistava aquela mente, aquela pessoa. Mas ela, ainda adolescente, eu tinha que esperar um pouco, né? Porque eu já estava já adulto. E aí eu tive que esperar, mas a espera foi dura. Eu inventei até aulas particulares de matemática, de física e de química para que ela viesse, para que eu tivesse sempre ela perto de mim de alguma forma. Eu inventava tudo para que a gente estivesse perto quando eu estava na igreja, quando eu estava no clube, na praça, certo? Eu fiz amizade com toda a família. Primeiro eu fui namorar com a família, com as irmãs, com o pai e mãe, né? E uma coisa que poucas pessoas fazem, mas quem fez gostou. Eu, a partir daquele dia, comecei a namorar com aquela menina. Só eu sabia que eu namorava com ela. Que namorar é isso, é admirar, é conversar, é trocar ideias, é melhorar a pessoa no que ela é. Então eu passei a namorar com aquela menina, mas ela não sabia. E eu falo a verdade a vocês, eu até tinha medo dela descobrir porque ela podia terminar o meu namoro. Você está entendendo? Então o que acontece, gente? Para isso, eu fui estudar, gente. Eu fui acreditar em Deus, eu fui perseverar, eu fui obedecer meus pais. E aí, ela chega na idade ainda de adolescente, ainda não aguentei, não deu mais para esperar. Porque lá na casa dela só podia namorar com 16 anos. Só podia dançar com 15 anos. E aí eu não aguentei. Quando chegou perto dos 15 anos, eu não aguentei.
como eu já morava com a família toda, tinha uma amizade boa, já tinha um bom emprego na época, já tinha faculdade na época, já estava comprando um terreno para construir minha casa, porque uma das coisas que eu disse, eu jamais vou casar com uma pessoa para tirar ela de uma casa que tem tudo, que ela tem pais educados, pais amorosos, que ela tem boa comida, que ela tenha conforto na sua casa. Jamais eu vou tirar uma mulher de uma casa dessa para levar para uma casa pior. Eu só vou casar algum dia com uma mulher que eu possa tirar ela da casa dela, autorizado pelos pais dela, casando na igreja, né? Na igreja católica, casando na justiça. Aí eu levo ela para minha casa que eu estou fazendo, que seja igual ou melhor do que a casa dos pais da menina. E graças a Deus isso eu consegui. Isso eu consegui. Foi emocionante, foi maravilhoso. Consegui namorar, primeiro namorado dela, e consegui casar. E juntos sonhamos e construímos uma bela família. 4 excelentes filhos. São 3 mulheres e um homem. Mas isso, perseverança, isso, fé, isso, amor. Não é fácil. Eu sempre digo, já repeti outras bate-papo, que para os seus filhos, procure logo cedo ensiná-los as coisas difíceis. Porque se você começar com as coisas difíceis, a sua vida lá na frente vai ser fácil. Graças a Deus eu posso dizer hoje que eu tenho uma vida mais fácil. Mas foi muito difícil, muito. Com 15 anos, eu tive que sair da minha cidade natal, com 15 anos, para ir para uma cidade grande como São Paulo, para estudar e trabalhar. Mas lá, eu tive o acolhimento dos meus irmãos que já estavam lá, que me deram segurança, me deram um barco, me deram um mar, me deram remos para que eu pudesse prosseguir minha vida. E de lá voltei e não quis mais voltar, não quis mais ir para São Paulo para morar e trabalhar. Sempre vou para passear, para rever os amigos, para rever a cidade onde morei, para rever os irmãos. E graças a Deus também, né? Então, até isso eu fiz. Namorar sozinho. Mas foi gostoso. Ai, como foi gostoso. Não me arrependo. Se tivesse fazer, fazia tudo de novo. Tudo de novo eu faria. Mas perseverança é não desistir. A Bíblia não promete uma vida de sucessos instantâneos, rápidos, não. Muitas vezes o caminho para você alcançar a vitória é longo, é difícil. Se for fácil, desconfie, gente, por favor. Eu tenho muita pena de pessoas que caem em cantadas fáceis. Não caem em cantadas fáceis. Quem persevera receberá a recompensa que Deus tem preparado. Deus preparou. Está preparado recompensas maravilhosas para quem está preparado. Deus prepara, mas não é fácil. E se você ouvir alguém dizendo que a vida é fácil, você sai até de perto. Vá atrás de alguém que possa contar a verdade para você. Eu quero contar aqui a história de um jovem chamado Josué, que ele morava no Egito. Ele nasceu escravo. Nasceu escravo. Viveu escravo. Aos 40 anos, ainda escravo. Mas esse rapaz, ele era apaixonado por Deus. Esse rapaz, ele acreditava, ele confiava em Deus. E ele sabia, ele orava e pedia a Deus a liberdade. Para sair daquela escravidão, daquele sofrimento, daquela humilhação.
E aí um dia, Deus chama Moisés, que Moisés, você já conhece a história, não vou contar para não se alongar muito aqui. Moisés, o que ele fez? Foi chamado para tirar o povo do Egito, como eu já disse a vocês, não era pouca gente, em torno de 3 milhões de pessoas, e Moisés tira esse povo do Egito. Passam 40 anos no deserto andando, porque Deus percebeu que realmente aquela história que Moisés tinha falado, naquela leitura que eu fiz para vocês, em Êxodo, que o povo era cabeça dura. Realmente o povo era cabeça dura, eles chamam de idolatria. Eles estavam, alguns sem fé, e pegavam o que tinham de ouro, cada um juntaram, fizeram ali um bezerro de ouro para adorar. E ele sabia que eles eram de cabeça dura, então ele disse, não, eles não podem entrar na terra prometida desse jeito aí não. A terra que eu estou prometendo corre leite e mel, mas eles não podem entrar desse jeito. E até o próprio Moisés, sendo um homem escolhido por Deus, deu umas mancadinhas. E Deus não queria deixar entrar ninguém impuro lá na terra prometida. Então Moisés também não entrou. Araão, irmão dele, que era um dos que ajudava, também não. E Moisés, que era um dos que andava também ajudando, foi o que Deus prometeu a ele. Deus, depois de Moisés morrer, Araão, Deus chamou Josué. Josué, será você quem vai entrar na terra prometida com este povo? Já pensou? Um jovem, né, que nasceu escravo, de repente aos 80 anos, porque foi 40 anos de escravidão no Egito, mais 40 anos de andando no deserto, ele já tinha 80 anos, ele teve essa graça de entrar com o povo. Ele liderou, né, o povo de Israel na conquista da terra prometida. Graças a Deus. Uma outra pessoa que a gente pode citar aqui é uma jovem chamada Ana. Ela era estéril, era casada, estéril, ela não podia ter filho, gente. Mas ela ia sempre ao templo, né, à igreja, pedir a Deus, em oração direto. Ela já era velha, já estava velha e não tinha filho, mas ela não perdeu as esperanças. Aí um certo dia ela disse para Deus, Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei ele de volta. Ele virá ser da igreja. E aí Deus resolveu dar um filho a essa mulher chamada Ana, que esse filho tem o nome de Samuel, né? Samuel. Ela entregou o filho já grandinho para a igreja. E Deus não deu somente um filho, ela era estéril. Depois de um filho que ela pediu, Deus deu mais 5 filhos a ela. Então, às vezes, Deus está dando mais do que a gente espera. Ele vai lhe dar mais do que você espera. Mas você tem que ter perseverança. Você tem que acreditar como Ana. Você pode olhar no livro de Samuel, está lá a história de Ana. Gente, nós podemos contar outra história de um outro homem chamado Jó. Meu amigo, este homem que Deus chamava Jó, sabe de quê? De irrepreensível. Irrepreensível, se você for ver no seu dicionário, for olhar na internet, é pessoa sem falha, pessoa perfeita. Então, para Deus, Jó era um homem perfeito, era um homem cheio de fé, um homem cheio de graça, um homem cheio de garra, cheio de perseverança. Isso causou ao Satanás uma grande inveja, uma grande briga com Deus. E o Satanás enfrentou a Deus, dizendo, esse teu servo Jó, ele é do jeito que é porque ele tem uma família muito bacana, porque ele é rico, porque ele tem muita saúde, e por isso que ele é essa pessoa que é contigo. Ele teimando com Deus que Jó era por causa disso. Aí Deus sabia que não era. Deus sabia que ele era uma pessoa sem falha, era uma pessoa perfeita, era uma pessoa perseverante. Pois tudo bem. Chegando no final da história, Deus permitiu ao diabo fazer o que ele quisesse com Jó, só não podia matá-lo. Matar não, mas podia tirar as riquezas dele, podia tirar a família dele, porque a família, se o demônio tirasse, mas não era para ele, Deus levava para a eternidade. Roubaram todas as riquezas de Jó, perdeu tudo. E a mulher dele, os amigos zombavam dele, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus que tu não tem mais nada, tá sem nada?
E ele, Deus dá, Deus tira. Deus tira, Deus dá. Ele não perdeu a fé, a esperança, a perseverança, o ânimo em Deus. De jeito nenhum. Ele passou muito sofrimento. Foi um dos homens, se você olhar na Bíblia e for ler, foi um dos homens que mais sofreu na história da Bíblia, né? Esse garoto chamado Jó. Mas quando o demônio viu que nada que ele fez com Jó cortou a relação de Jó com Deus, ele desistiu. Aí Deus voltou a mão sobre Jó e deu mais riqueza do que ele tinha. Deu uma geração de filhos, de netos e bisnetos, e aí, veja, sem largueza, gente, sem largueza, não tinha tamanho não, das riquezas, das bênçãos e tudo que Jó recebeu de Deus, porque foi perseverante. Então você daqui deve ser evangélico, você que deve ser católico, que afastou-se da igreja, afastou-se de Deus, chega para cá, cara. Chega para cá, cara. É aqui. O mundo não tem muita coisa para oferecer, não. Boa não, ruim sim. Ó, a nossa alma é grande demais. Só Deus pode enchê-la. Você pode procurar todas as riquezas do mundo, procurar todas as drogas do mundo, que você não vai encher a sua vida. Sua vida não vai estar preenchida com paz, com amor. Não, de jeito nenhum. Então essa foi mais uma história maravilhosa, né, que Deus fez com Jó, né? Tem outra história muito legal que Deus também fez com um jovem chamado Neemias. O rei Nabucodonosor, ele destruiu Israel, ele acabou com o muro de Israel. E Deus pediu, né, a Neemias que construísse esse muro novamente. Antigamente as cidades todas eram muradas, né? E o povo desanimado, gente. A cidade destruída, o povo desanimado, sem dinheiro, sem propósito. Mas Neemias, ele não desistiu. Ele acreditou que esse Deus fiel, que ele seguia, que ele obedecia, poderia fazer junto com ele a construção do muro novamente. E esse muro foi construído, né? Foi construído. Foi construído porque Deus pediu e ele teve ainda que resolver, além de construir o muro, teve que resolver conflitos entre o povo dele, injustiças que existiam entre o povo judeu. Mas ele construiu. Aí nós temos outros homens, se a gente for citar, nós temos Jeremias, que tem uma grande história, um homem que foi muito perseguido, um homem que foi muito, né, assim, querido por Deus e passou por tudo e venceu. Nós temos Paulo. Você sabe a história de Paulo, gente, é maravilhosa. Quase todos os bate-papos que a gente faz, os programas, a gente tem que citar o nome de Paulo, porque um cara que foi atacado várias vezes, ele foi preso, ele foi acusado, ele foi apedrejado, ele foi... Tentaram matar ele algumas vezes, né? Ele naufragou por 3 vezes para pregar, para falar da palavra de Deus. Então, é um cara que o amor dele ajudava ele a perseverar. Amor. O que é amor, gente? O que é amor para você? Se você perguntar a alguém, por que você me ama? A pessoa diz, sim. Por que você me ama? Amor tem um significado tão grande, um sinônimo tão grande, que quando você pergunta, por que você me ama? A pessoa diz assim, porque sim. A resposta de muitas pessoas vai ser essa, porque sim. É como foi dito na Bíblia, que o não seja não e o sim seja sim. Porque sim. Então, esse sim, tem tantas palavras envolvidas nesse sim, que a gente não sabe muitas vezes dizer por que eu te amo. Eu só sei dizer porque sim. E aí, se a gente for também para o homem maior que já esteve nessa terra, Jesus, esse aí é demais. Esse aí perseverou, gente, porque, né, nasceu aos 30 anos de idade, teve que esperar por 30 anos de idade para poder começar a fazer o que o pai pediu. E este homem,
ele fez uma coisa que ninguém fez nesse mundo. Esse homem, por causa da perseverança dele, ele nos deu uma chave. A chave que nos dá poder de ter acesso a Deus. A chave que nos dá poder de ter a salvação. Já pensou? Com a morte desse homem, com os mandamentos de Deus, este homem veio com toda humildade, mas também, com perseverança, com ânimo. Ele disse que olhava e ficava com pena, porque olhava as ovelhas sem pastor. Foi um homem que chorou 3 vezes durante a Bíblia, quando se você lê, se você conhece, ele chorou por 3 vezes. Era um ser humano, gente. Ser humano, filho de Deus, mas era um ser humano, como nós. Mas ele deixou este legado maravilhoso para que nós tenhamos a chave que dá acesso a Deus Pai, que dá acesso à salvação. Encerrando, quando você estiver desanimado e parecer que a bênção está demorando muito, não desista. Persevere até o fim e você terá a vitória em Jesus. Eu te agradeço por estar comigo até agora. Peço que você dê o seu like. Peço que você repasse esse vídeo para outras pessoas. Peço que você repita este vídeo. Peço que você leia esses livros que a gente apresentou para vocês. E persevere. Persevere. Acabei de receber aqui, enquanto a gente conversava, pelo Telegram, a notícia de um grande amigo, uma pessoa que eu tenho como filho, como amigo, que esteve comigo no meu momento mais difícil. E ele passou um momento difícil agora, devido a esse caso que está acontecendo em todo mundo. Ele andou perto de Deus, de botar o pé no céu, mas Deus disse, não, calma, não vou te trazer agora, eu vou te deixar aí para que você possa fazer um trabalho ainda bem melhor, bem mais produtivo para o povo que você convive. Fique com Deus. Obrigado.